Olá, mais uma vez, seja bem-vindo. Conforme prometi, hoje, mais uma vez, vamos estudar acerca da Trindade no Novo Testamento. Mas antes, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez te rogamos, permita, Senhor, que esse estudo possa ter lugar nos nossos corações. Abençoe, Senhor, o amigo ali que está assistindo, a amiga ali, e que tudo vá bem na sua vida. Em nome de Jesus, amém. É interessante que nós logo entendemos que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. É interessante sabermos, queridos amigos, que Deus é imortal, é onipotente, onisciente, acima de tudo. E sempre presente. Estamos a dizer que Deus está sempre presente, amando as suas criaturas. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua auto-revelação. Estamos a dizer que o próprio Deus achou por bem se deixar ser conhecido pelo ser humano. Então, é basicamente isso. Vamos perceber que a Trindade aparece com mais frequência no Novo Testamento. Após a sua ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos, isso no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, ele diz: fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo ou todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele foi mais além em dizer que estou convosco todos os séculos, ou todos os dias, até a consumação de todos os séculos. É interessante, querido amigo, querida amiga, observe atentamente. O substantivo nome aparece no singular, não em nomes de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se menciona 3 pessoas. Esta similaridade com os textos do Antigo Testamento que vimos ontem, onde o verbo aparece no singular e os nomes no plural, indica que há um só Deus, mas 3 pessoas coeternas. É interessante, quando o nascimento de Cristo foi anunciado pelo anjo, este declarou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que vai nascer será chamado o Filho de Deus. Nós podemos ver isso no livro de Lucas 1, versos 35. É interessante, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 13, ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versos 13. É interessante que quando pensamos nesse texto com um desafio para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, entendemos que somente se pode ter comunhão, querido amigo, apenas com uma pessoa, não com um poder ou uma força, assim como alguns alegam. Então, se somos chamados para termos comunhão com o Espírito Santo, termos comunhão com Deus, isso significa que o Espírito Santo é uma pessoa. Do contrário, como é que nós poderíamos termos comunhão com uma força ou com alguma coisa? Se somos chamados a termos comunhão com o Espírito Santo, mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Não existe também distância entre as 3 pessoas da divindade, ou entre as pessoas da divindade triuna.
Todas elas são divinas e assim compartilham seus poderes e qualidades divinas. Interessante, atenção aí, querido amigo. Estamos a dizer, amiga, na economia da divindade, a autoridade final recai sobre as três pessoas, sobre três membros da divindade. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. Esta unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a existência destas três personalidades separa ou destrói o conceito monoteísta das Escrituras, de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. É interessante, queridos amigos, que nós encontramos claramente que a Trindade é bem esclarecida no Novo Testamento. Eu gostaria de voltar a citar as mesmíssimas palavras do apóstolo Paulo, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja convosco. Eu queria dizer agora que seja contigo, querido amigo, e que Deus possa te abençoar, e que Deus possa te visitar, e que a Trindade possa te abençoar e te dar tudo o que é da vontade divina, e que você possa ter saúde, possa ter vida na presença desse grande Deus. Atenção aí, no próximo estudo vamos ver a Trindade nos escritos de Ellen White. Mas antes, vamos orar. Esse é o fim do nosso estudo. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos por este lindo estudo que acabamos de ter. Permita, Senhor, que possa ter um lugar nos nossos corações. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus.